Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um evangelho. Vamos organizar aqui a nossa sala. Vamos fazer uma prece aqui desse livrinho Mensagens para o Dia a Dia. O Evangelho é o livro da vida do Senhor. Foi escrito para ser o livro de nossa vida. Nunca totalmente compreendido, é verdade, mas feito para nos acercarmos dele como de um umbral misterioso. Não foi escrito apenas para ser lido, mas para ser acolhido dentro de nós. Cada um de suas palavras transmitem espiritualidade e vida. As palavras dos livros humanos são compreendidas e respeitadas por nós. As palavras do Evangelho são experimentadas e sofridas. As palavras dos livros, nós a entendemos. As palavras do Evangelho nos plasmam, nos transformam, nos interpretam e nos decifram. Boa noite, seguidores, amigos e todos que estão presentes. Estão chegando na nossa sala. Obrigada, Jussi. Boa noite, Ani, Kátia. Jussi, pode interagir com o pessoal aí, precisando de esclarecer alguma coisa para responder os internautas. Pode ficar à vontade. Fica na paz do Mestre Jesus. Estamos todos aqui reunidos em nome do Cristo. E vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Dedicar esse evangelho de hoje para todos os irmãos que estão precisando de ajuda, para os irmãos necessitados, para os irmãos aflitos, os que estão nos leitos, os que estão em toda parte. Que Deus abençoe todos esses irmãos, aqueles que estão se recuperando da pandemia. Que Deus abençoe esses irmãos, que Jesus fortaleça a fé de cada um, que em breve teremos todos aí uma vacina, todos estarão livres, bem melhores, e todos nós vamos nos abraçarmos. Vamos matar a saudade, mas por enquanto, meus irmãos, precisamos manter a distância. Nós precisamos ainda desse distanciamento e por isso vamos continuar em oração com esse evangelho no lar. Vamos continuar pedindo a Jesus, os espíritos de luz, os espíritos amigos, para proteger todas as famílias. Pedimos também a Deus, nosso Pai, que nos proteja, nos livre dos inimigos, dos maus olhos, daquelas pessoas que não querem a nossa evolução, dos que não querem o nosso bem, daqueles, Pai, que muitas vezes até recebeu uma missão em suas mãos, mas ainda não está sabendo como lidar com tantos impulsos. E esses impulsos, eles trazem para todos nós a mostrar o nosso caminho. E o caminho que eu escolhi foi o caminho da internet, o caminho virtual. É esse que eu estou aqui hoje servindo Jesus, né? Essa janela do mundo, contando com a participação dos seguidores, dos amigos. Agradeço a todos vocês que nos assistem, que estão seguindo as nossas páginas na internet e que toda essa espiritualidade bendita que está aqui do meu lado, que eles estão aqui todos tocando o coração de cada um de vocês que estão aí do outro lado. E que Jesus nos abençoe. Hoje, o Evangelho da noite, nós vamos falar um pouquinho sobre a paciência. Está no capítulo 9, Bem-aventurado os mansos e pacíficos. Vamos falar um pouquinho de paciência, porque as coisas estão difíceis para todo mundo, é claro. É doença, é emprego, são a tolerância, a falta de paciência, a falta de humildade, a falta de amor. Está faltando muita coisa. Então, se não tivermos paciência,
a gente não vai conseguir superar esse momento pelo qual estamos passando e não sabemos nem quando a gente vai, né? Nem quando a gente vai se reencontrar, quando a gente vai se abraçar. A gente está vendo pelo mundo afora a quantidade de pessoas, né? Desrespeitando as regras, mas começou a morrer muita gente, infectar mais pessoas. E com tudo isso vai sobrecarregando os hospitais, os profissionais de saúde. Então eu pediria a vocês que refletissem nessa noite sobre a paciência, sobre essa leitura, que ela é muito importante para o seu dia a dia, para que você entenda, né, o valor dessa paciência que a gente precisa exercitar na nossa casa. Aí diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Os espíritos amigos, quando nos escrevem, eles sinalizam, né? Eles sempre falam que quando você sofre bastante tempo, que está ali numa cama de hospital, sentindo dores, né? Bem, com a situação muito difícil, o que está acontecendo? O espírito está sendo tratado enquanto o seu corpo físico está sendo dolorido, está passando por um momento de provação. Então é nessa hora que você precisa observar que Deus é um Pai misericordioso, que ajuda todos nós, independente de religião, do que você fez na terra. Todos nós somos acolhidos e amparados pela misericórdia de Deus. Sedes paciente, a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. Então, eu tenho condições, eu posso dar uma cesta básica para uma pessoa, é a caridade mais fácil que eu tenho para fazer. Às vezes eu não faço nem com bom coração, porque eu quero que aquela pessoa saia de perto de mim o mais rápido possível, então, como eu tenho condições, eu vou doar isso daqui. Tudo bem, é caridade. Mas antes de tudo isso, meus irmãos, o nosso coração tem que estar receptivo, com muito amor, né? Ter compaixão por aquele ser. Essa solidariedade, mesmo exercitada, ela precisa ser feita com amor. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Aqui, nós vamos lembrar da nossa família. Nós viemos para aprender, para sermos mais tolerantes, mais pacientes, mais amorosos. E nesse momento que você entende tudo isso, não é fácil de exercitar, não. Mas aos poucos você vai conseguindo. E aqui ele continua: sei que a vida é difícil, ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Essas alfinetadas, elas podem vir em forma de telefonema, de olhares, ela vem em forma de tudo aquilo que você percebe na pessoa. Às vezes uma mensagem que ele te enviou, às vezes foi uma indireta que ele jogou, entendeu? Então são essas alfinetadas que acontecem na nossa vida diária e que você, aos poucos, vai sabendo lidar com essas imperfeições. Nossa, porque todos nós somos imperfeitos. E aqui ele continua: mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. A gente sempre fala: meu Deus, parece que meu fardo é mais pesado do que o meu vizinho. Parece que tudo lá vive as mil maravilhas.
Enquanto que eu é só sofrimento, é só decepção, é só dor, só angústia. Mas aí você esquece de olhar para o alto, que lá está Deus. E nós não passamos nada nessa vida aqui na terra se não for permitido pelo Mestre Jesus, certo? Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós, e não tinha nada do que pudesse ser acusado, enquanto vós tendes vosso passado a expiar e tendes de vós fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sedes cristãos. Esta palavra resume tudo. Quando ele fala do Cristo, que o Cristo, quando veio ao mundo, ele não tinha nada que expiar, ele era um espírito puro. Ele só tinha amor para dar, ele veio nos ensinar esse amor, essa misericórdia, tudo de bom para que nós pudéssemos aprender com ele, inclusive o Evangelho no Lar, né? No livro Jesus no Lar, ele nos ensina como foi fundado o Evangelho no Lar na casa de Simão Pedro. E ele fala lá que a família, o lar, né? É a nossa oficina de aprendizado. É o educandário que a gente tem dentro da nossa casa. E esse educandário, quando ele diz sobre tudo isso, eu vou trazer aqui uma mensagenzinha do Chico quando ele diz: a caridade é amor, amor é compreensão. Então, nós precisamos compreender, né, a dificuldade do outro dentro do nosso lar. Porque essa paciência, quando ele diz que a dor é uma bênção, que a gente não aceita, então, na primeira dorzinha que a gente sente, o primeiro nome que vem à nossa mente, ou que vem à nossa boca, é o nome de Deus. Meu Deus, me ajuda, cura minhas feridas, minhas dores, minhas angústias. E essas dores e angústias, às vezes, elas fazem parte do nosso processo reencarnatório aqui na Terra. E esse processo reencarnatório na Terra, a maioria de nós trazemos as nossas expiações também. Porque além das provações, tem as expiações. E essas expiações, elas são trazidas, às vezes, no momento inesperado. Aquele momento que você está bem, que está tudo muito bom, e de repente acontece algo na sua família e você não sabe como lidar com aquilo. É esse momento que começa essa provação bem difícil. Além disso, essa provação. Então, hoje, quando nós encontramos pessoas na Terra, amigos, familiares, parentes, até desconhecidos, uns estão passando por expiações, outros estão passando por provações. E essas reflexões do Evangelho sobre o nosso cotidiano, ela é muito interessante, porque nesse momento você vai entendendo o que você veio fazer na Terra. Porque quando você lê o Evangelho do Cristo, ele nos ensina essa lei da paciência, que é uma bênção. Enquanto você está sofrendo em cima de uma cama, ou às vezes uma dor, recuperando de uma enfermidade, o seu espírito está se libertando. Às vezes aquele ente querido que já tem anos lá na UTI, né? Ou às vezes, a depender da idade, né? Ele está ali passando os últimos tempos da sua provação na Terra. Enquanto ele sofre ali com resignação e paciência, o seu espírito está sendo curado. Então, gente, nós não sentimos nenhuma dor se não for necessária para a nossa evolução. São os nossos degraus. E os degraus, eles não são os degraus de um concurso que você passa. Sim, também, foi o esforço que você fez. Mas esses degraus que a gente precisa para nos aproximarmos de Deus, nosso Pai, são os degraus das virtudes que praticamos na Terra, do bem que fazemos ao outro, do bem que fazemos a você mesmo. Porque quando você faz o bem ao outro, você está fazendo, além de proporcionar ele a sua boa vontade, o seu amor, o seu carinho, a sua atenção, você está fazendo para você. E quando você faz para você, você percebe o quanto você se sente melhor quando você faz o bem ao outro. E são essas pessoas que a gente tem que ter muita paciência
como ele fala aqui, na nossa casa, que é o lugar que nós viemos para aprender. É lá dentro que tem as simpatias, as antipatias, as pessoas que têm afinidade comigo e os que não temos, está dentro da nossa família. E quando ele fala que Deus nos concede a cada dia uma página da vida nova no livro do tempo, aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Aí Chico Xavier diz o seguinte: vira a página, escreva um diário novo. É o que ele fala aqui. Deus nos concede a cada dia uma página no livro da vida, uma página nova. Então, naquele dia foi difícil de aguentar, né, aqueles problemas no trabalho, no trânsito, na família, com os colegas, na escola. Tudo isso faz parte. Mas são os nossos degrauzinhos que a gente está subindo. Lembra da escada de Jacó? Nós não conseguimos alcançar nem enxergar os últimos degraus. Se as dificuldades lhe ameaçarem, o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. Joana de Ângeles traz aqui nessa mensagem que no momento que você está a ponto de explodir, né? Às vezes por uma coisa que aconteceu, uma briga de trânsito, às vezes uma fechada, às vezes o sinal fechou, aquela pessoa da frente não passou, ou às vezes interrompeu a sua passagem. E você está ali a ponto de explodir dentro do carro buzinando. Será se não vale a pena você aguardar um pouquinho, de repente? É um livramento para lá na frente você perceber, meu Deus, ali foi um aviso para que eu não avançasse o sinal. Ou às vezes tinha lá na frente uma blitz e o seu próprio mentor espiritual te ajuda nesse momento. Mas você precisa exercitar a tolerância, a paciência. Tudo isso precisa um pouquinho mais de atenção no seu dia a dia. Quando ele diz, sede pacientes, a paciência é também caridade. Caridade com você, com seu semelhante, com seus vizinhos, com seus parentes, com seus amigos. Tudo isso faz parte do seu processo de aprendizado na Terra. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Se você não tiver paciência, você não vai fazer a caridade com amor. Se você não tiver paciência, você não vai fazer caridade com humildade. Se você não tiver amor no coração, você não vai conseguir fazer a caridade com humildade. Então é uma troca. Essas virtudes são virtudes difíceis de ser praticada. Por isso que é importante você praticar e implantar o evangelho no lar. Quando você implanta o evangelho no lar, você percebe os benefícios recebidos por toda a família. Não só você é beneficiado, toda a família é beneficiada. Os arredores, os vizinhos, se você mora num prédio que tem 200 pessoas morando, aquelas 200 pessoas vão receber essa equipe durante a noite, com essas benesses, com essas energias curativas, com essas energias salutares. E de repente está tendo até um desajuste em algumas famílias, e aquela equipe espiritual, no momento que você abre esse evangelho no lar, além da sua paciência, você vai estar ajudando muitos. Por isso, é importante você buscar no evangelho as respostas que você precisa para os seus questionamentos diários. Por que sofro? O que vim fazer na terra? Para onde vou além túmulo? Existe vida após a morte? Então, os espíritos nos trazem isso com muita clareza por meio de todas as obras que Kardec foi o escolhido para fazer a publicação. A codificação do Espiritismo, aonde ele recebeu todas as informações necessárias vindo de várias partes do mundo. E tudo que ele recebia
era minuciosamente averiguado. E ele percebia que tudo que ele recebia era passado pelo crivo da razão. Então, meus irmãos, não existe dúvida no nosso processo reencarnatório. Todos nós, quando chegamos aqui na Terra, viemos com o nosso destino traçado. Nós viemos para passar por tudo que a gente está passando. Neste momento, é o momento de refletir. Nós já estamos há quanto tempo em casa? Tem algumas pessoas que já estão trabalhando fora de casa. Que bênção, que maravilha. Já descobriram a vacina. Olha que bom. Olha que a espiritualidade do outro lado, os cientistas que estão lá do outro lado, estão lá incentivando os que estão aqui na Terra, ajudando neste encontrar a forma, o caminho para que todos, de alguma maneira, recebam a cura desta pandemia por meio da vacina. E olha quantos cientistas tem lá do outro lado, quantos cientistas desencarnaram e que estão lá ajudando esses irmãos aqui nos laboratórios, dia e noite, virando noites e noites. Se eles não tivessem paciência, se eles não acreditassem na ciência, eles não estariam hoje comemorando essa quantidade de doses de vacina que já foram preparadas e encaminhadas para as capitais para serem aplicadas na população. Então, meus irmãos, não percam a fé. Deus é misericordioso. Ele é o Pai da humanidade. E Ele sabe que todos nós estamos passando pelo mesmo processo. É claro que cada pessoa traz consigo tudo aquilo que ele precisa passar por aqui. Ser educado, humanizado, respeitar as pessoas, agradecer as pessoas na fila quando você chegar. Se você for uma pessoa mais jovem, ceda o seu espaço, apesar de ter a fila do preferencial, mas ceda o seu espaço. Tenha paciência. Se você estiver no metrô, seja solidário, seja cavalheiro, levante, ceda o seu espaço, mesmo que não esteja na cadeira preferencial. Tudo isso requer paciência, tolerância, amor, solidariedade. Faz parte, meus irmãos. E aqui, quando ele fala que naquele momento de tumulto, que você não aceita certas coisas, uma indiferença dentro da sua casa, uma desarmonia familiar, respira fundo, toma um copo d'água. Porque muitas vezes você vai responder aquela pessoa que você ama, que está ali do seu lado, com uma palavra mal proferida. Porque quem fala, esquece. Mas quem ouve, não esquece, fica gravado no seu arquivo mental. E muitas vezes, quando ele chega do outro lado, que desencarna, ele vem dar trabalho nas reuniões de desobsessão, nas reuniões mediúnicas. Ele vem como o seu cobrador, ele não deixa você progredir enquanto você não tiver humildade e pedir perdão a esse irmão. Então, nessa hora, você tem que fazer essa avaliação. Será se vale a pena eu me alterar nesse momento, falando essas besteiras para as pessoas? Não, meus irmãos, vamos aproveitar esse momento de fé e de esperança. Exercitar na nossa mente as palavras afirmativas. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou ser mais tolerante, mais paciente, mais amoroso. Eu vou aceitar mais as coisas que eu não posso mudar, porque nós não mudamos o outro. Sabe aquela pessoa que você conheceu lá atrás? Que você começou a namorar? E que de repente teve aquela afinidade e surgiu aquela afinidade maravilhosa, aquela química, que você disse, pronto, vou casar. E aí alguém chega e diz assim, olha,
Você já percebeu que essa pessoa tem tanto defeito, tem problema, ela faz isso, ela faz aquilo, e a pessoa está tão cega e diz, não, isso aí eu sei de tudo. Mas ele falou que quando casar, ele vai mudar. Olha, meus irmãos, a gente não muda ninguém. Nós ajudamos com palavras de estímulo, palavras de consolo, palavras amorosas. Mas a pessoa pode mudar também, dependendo do seu comportamento para com ele, mostrando as suas atitudes, o seu comportamento. Se você é uma pessoa paciente, amorosa, tolerante, aquela pessoa que vai convivendo com você, ela vai aprendendo com você. Sabe aquela história que casa de pai, escola de filho? É isso. Então, se você, no momento que você está ali com raiva, alguém ligou para você e você olha para seu filho e diz assim, ei, avisa que eu não estou aqui não. Seu filho aprendeu aquilo. Ele não vai esquecer. De repente alguém ligou para ele, mãe, diga que eu não estou. E sua mãe vai estar se submetendo a mentir para o seu filho. Por quê? Porque você fez isso antes. Então, é o seu espelho. Lembra? O Dr. Inácio Ferreira falou, no seu livro Do Outro Lado do Espelho, que quando ele chegou ao mundo espiritual, ele está lá preparado, eu vou trabalhar como médico, eu vou atender as pessoas, igual eu fazia lá na Terra, igual eu fazia no sanatório. E quando ele percebeu que ele lá ia ter que aprender a fazer a triagem dos pacientes primeiro. E se ele fosse humilde, paciente, tolerante, amoroso, mais tarde, a depender do seu comportamento e aceitação, ele iria sim exercitar o cargo de médico. Mas aí o que aconteceu com ele? Ele se olha no espelho e diz, nossa, como eu errei. Esse não é mais aquele Inácio. Esse Inácio agora é aquele que vai ter que recomeçar, reaprender. Porque aquele título, aquele diploma de médico aqui não vai valer nada neste momento. Então, meus irmãos, os espíritos nos contam que a sua chegada ao mundo espiritual, às vezes ele pensa que porque ele fez uma caridadezinha aqui na Terra, quando ele chega lá do outro lado, ele vai receber um cortejo de espíritos de luz. De forma alguma. Poucos são os que têm este merecimento. Da mesma maneira é o espírito, quando ele está bem, e o seu ente querido vibra amor, paz, conversa com ele, ora por ele, suplica a Jesus que quando ele estiver num bom lugar, ele escreva para sua família, dando notícias para saber se ele está bem. É nesse momento que esse espírito lá do outro lado vai em busca da permissão. E quando você assiste às reuniões públicas de psicografia, esse espírito ele já vai estar preparado. Mas para que ele receba a permissão, ele vai precisar primeiro se adaptar no mundo espiritual. Ele vai ter que ter paciência, ele vai ter que ser mais tolerante, igual você aqui na Terra. Porque a aceitação demora, o luto demora. As dores não passam tão rápido assim. As dores demoram a passar. E às vezes, meus irmãos, você desencarna e volta em várias existências com essa dor que não passa. E aqui você se pergunta, Nancy, o que fazer para melhorar? Hein? Suplicar a Jesus, estudando o Evangelho, fazendo o Evangelho no lar, implantando esse farol de luz na sua casa e convidando o seu ente querido para ser evangelizado lá na escola que você vai fundar no seu lar. Por quê? O lar é uma escola, não importa se o seu ente querido desencarnou ou não. Entendeu? É isso. Não se aflija.
Na hora que o seu ente querido estiver pronto, preparado, e que ele receber essa permissão, ele vai te escrever. Mas primeiro tem que exercitar a paciência. Dói, como ele diz, a dor é uma bênção. E de repente a gente passa por essa dor e não percebe que esse ente querido, eu preciso agradecer a Deus o tempo que ele permaneceu comigo, o tempo que ele permaneceu na terra. Porque todos nós, como eu falei lá no início, nós temos um processo reencarnatório. Ah, Nancy, ele desencarnou muito jovem. Às vezes, ele tinha só esse resto de tempo para essa existência. Era o complemento de outra. Ah, desencarnou criança, muito pequenininho. Exatamente, você não sabe o processo. E nessa busca incessante, você vai buscar aquilo que você quer ouvir, que você não sabe se é verdade ou não. E aí você se ilude. E essa ilusão, você começa a alimentar e você começa a buscar outras frentes de trabalho. E essas frentes de trabalho, ela pode lhe prejudicar. Então, meus irmãos, por isso que Allan Kardec passava as suas mensagens que ele recebia pelo crivo da razão. Eu não estou aqui para desmerecer o trabalho de ninguém. Eu estou falando sobre o Evangelho e como acontece o trabalho espírita. Se você é espírita, se você estudou Allan Kardec, você está entendendo o que eu estou falando. Se você estudou os fenômenos psicológicos que está lá na Revista Espírita, você vai observar que Allan Kardec fazia os seus experimentos nas reuniões mediúnicas, na Sociedade Parisiense, na residência das pessoas. Ele ia na casa das pessoas fazer desobsessão para ajudá-la. Então, leiam a Revista Espírita. Lá vocês vão entender tudo o que eu estou falando aqui. Então, essa foi a minha escola, aonde eu aprendi. E aqui ele diz que quando a vida é difícil e ela é feita de 1000 coisinhas que podem ferir, aquelas alfinetadas que as pessoas dão na gente, é isso. Pela falta de paciência, você fala palavras inadequadas, você olha para a pessoa com um olhar que ela não precisa falar nada, você manda uma mensagem, né, em desespero, falando coisas ruins. Você não espera chegar em casa e já liga para a pessoa e fala o que não deve. Então são essas alfinetadas que você precisa ponderar. Você dá uma ponderada ali nas suas palavras, meus irmãos. Não caia em tentação. Porque no momento que o seu mentor espiritual está aqui do teu lado, fortalecendo a sua fé, dizendo, meu irmão, você precisa evoluir e melhorar. E como eu vou evoluir e melhorar? Lendo o Evangelho, buscando na oração, elevar o seu pensamento até Deus, suplicando a Jesus a misericórdia de Deus para que te ajude nesse momento. E aí você diz, mas eu não consigo. Consegue. Todos nós conseguimos. E aqui, lembra do seu filho que às vezes chegou da escola. Pai, eu levei um tapa na escola. Aí você nem toma conhecimento do que aconteceu direito. Sai em desespero, cego. E chega lá, pode acontecer uma tragédia. Você não refletiu, não ouviu. Lembra da briga do trânsito? De repente uma colisão. E quando você desce do carro, se você é uma pessoa que possui uma arma, imediatamente você dá um tiro no outro. Cego, você não percebe a besteira que você causou. Então, precisamos refletir nesses momentos. É nesta hora que a gente precisa refletir e pedir a Jesus força, coragem, tolerância, paciência. E a gente vai encontrar isso tudo nas lições do Evangelho. Lá no capítulo 11, quando ele diz, ame ao próximo como a si mesmo.
Ah, mas eu não vou amar aquela pessoa que está do meu lado, que me xinga, que me diz palavras ruins, que não faz a comida bem feito, que não passa a minha roupa. E daí? Primeiro você se ama, para depois amar o outro. E aí? Esse exercício é bom? Todos nós queremos ser amados. É nesta hora que o orgulho sobe. E esse orgulho, ele vai estar guardado lá no seu coração. Pela falta de amor, a falta de perdão. E por falar em perdão, meu irmão, é uma construção longa. Às vezes você volta várias vezes nessa existência, quantas vezes forem necessárias, e ainda não perdoa aquela pessoa que veio. Ora como filho, ora como esposo, ora como irmão, ora como pai, ora como mãe. Basta que você observe as tendências dele ao seu lado. O comportamento, a atitude. Você não precisa fazer uma TVP, uma terapia de vidas passadas, para saber o que aquela pessoa foi sua. Porque com a atitude, o comportamento do seu lado, você vai imediatamente observar se aquela pessoa é amorosa com você, se ela é ríspida, né? Se ela é intolerante, se ela é impaciente, se ela é ansiosa. Então, tudo isso a gente precisa analisar. Às vezes você também vai ao banco, ou vai aos correios, ou até mesmo vai fazer uma matrícula do seu filho. Imagina. Chega lá, tá aquela fila imensa, que aquela fila não anda. Aí você começa. Ah, é porque o governo... Ah, é porque é isso. Ah, é porque é aquilo. Você começa a atrair aquelas energias ruins, aqueles espíritos que estão ali insuflando a sua mente. Aí começa a usar a sua mente. Aí você começa a falar com um, com outro, com um e com outro, né? E aquilo é infinito. Quando chegar na sua vez, não tem vaga. E aí? Às vezes é a maior lição que a gente tem. É a paciência. Será, meus irmãos, que a paciência surge de uma hora para outra? Será se eu fico bonzinho com a pessoa da hora para outra? De forma alguma. É um traquejo diário, entendeu? Sabe aquele traquejo do nosso pai, da nossa mãe? Cada dia falar, meu filho, vai e volta com Deus. Seja bom. Seja educado. Seja amoroso. Agradece as pessoas por tudo que elas fizerem por você. Entendeu? É esse traquejo diário que a gente vai internalizando no nosso coração. Em cada insucesso, aprenda como não repetir a façanha, sem depressão ou arrependimento. Então, em cada existência, Joana de Ângeles nos diz aqui que a gente precisa evoluir e melhorar. Porque a gente tropeça aqui, cai acolá, mas a gente levanta. Você já percebeu que quando você cai na rua, tropeça, sempre tem alguém perto de você que te ajuda a levantar? Mesmo que você fere o joelho, quebra a sandália, né? Escorrega, rasga a roupa, mas de repente você olha para o lado, tem alguém que lhe estende a mão e você levanta. Ou se foi mais grave, um acidente, alguém trata de chamar o bombeiro de imediatamente. Olha como tem tanta gente boa nesse mundo. E tudo isso, gente, é Deus que coloca na nossa caminhada, ao nosso lado. Então nós não precisamos reclamar. E quanto mais você reclama, mais atrai energia ruim para você. Aí você trabalha. É um ai, meu Deus. Oi, gente, desculpa, deu um probleminha aqui na internet, mas voltamos. Então, o que acontece nesse momento? Precisamos desse autoconhecimento. E o que é autoconhecimento? A reforma íntima. Vamos reformar esse nosso interior. Vamos retirar todo esse lodo, todo esse ranço que a gente trouxe de outras encarnações, de outras existências. Vamos retirar tudo isso de dentro do nosso coração.
vamos vomitar, para que a gente renove com atitudes novas, com pensamentos novos, com tudo de bom, para que você possa dominar os seus próprios impulsos, que na hora da raiva você diz, meu Deus, não me deixe fazer o que eu não quero fazer. Ser mais tolerante com os defeitos alheios, porque tudo nos outros a gente encontra defeito, mas nós não olhamos para dentro de nós para consertar os nossos erros. Esforço e persistência, porque a gente consegue. Disciplina, sabedoria e compreensão. Porque se você é compreensível, se você está neste momento compreendendo que tudo isso passa, você vai melhorar. Você vai entender todos esses motivos pelo qual você teve que passar na Terra. Dê o primeiro passo. Saia dessa zona de conforto. Às vezes, impaciente, você fica dentro de casa, deitado no sofá, só assistindo televisão, só assistindo aqueles programas que muitas vezes lhe deixa mais inflamado com o governo, com os governantes, com quem quer que seja. Aí você fica com o coração, digamos assim, azedo. E quem chegar perto de você, você despeja tudo aquilo ali. Então, procure observar as suas atitudes, o seu comportamento. Porque as pessoas que estão do seu lado, elas vão estar o tempo todo observando você. Organize seus horários para não sair atrasado de casa, para não sair correndo. Seja mais organizado com a sua agenda. Atenda as pessoas com delicadeza. Não seja ríspido. Quando você transmite rispidez para a pessoa, ela já diz, nossa, mas como aquela pessoa é ríspida? Como aquela pessoa é malcriada? E quando você atende aquela pessoa com delicadeza, responde às mensagens dela, liga para a pessoa para saber como é que ela está, ela vai ficar feliz. Nossa, mas como fulano é educado, como fulano é atencioso. Eu sempre falo para as pessoas que quando a gente olha para dentro de nós mesmos, você vai encontrar seus erros, seus acertos para consertar. E no momento que você olha, que você observa, que você encontra tudo isso, você busca lá no seu interior a retirar aquilo que não presta. A tirar de dentro de você tudo aquilo que você precisa jogar fora. Eu nem vou falar muito sobre o perdão, porque o perdão é uma construção. E se você não perdoar com amor, né? O perdão verdadeiro não adianta também. Você pode ter paciência com a pessoa. Imagine você não perdoar a pessoa e ter que beijar ela todo dia, né? É difícil. O nervosismo, a irritação, descontar no outro aquele dia que não foi bom no seu trabalho, né? Você chega em casa, o que acontece? Hoje eu estava fazendo uma caminhada no parque e atrás de mim vinha duas senhoras. E eu apressando o passo, porque o sol já estava quente, né? E aí ela vinha falando do marido dela. Não tinha como não ouvir, gente. Eu caminhava rápido e a mulher falava alto atrás. Nossa, essa noite meu marido foi dormir e não me desejou boa noite. E eu não dormi de noite. Porque ele não me desejou boa noite, eu não dormi. Amanheceu o dia, ele saiu de casa e só voltou perto do meio-dia para almoçar. Eu não sei se é aposentado, se trabalha, nem olhei para trás para saber quem era. Então, assim, e aí? Como é que tá essa convivência dentro de casa? Cadê a paciência? Para entender. Ah, mas ela falava para outra da seguinte maneira, olha, quando ele tá assim, ele tá cheio de problema e não quer me falar. É problema do trabalho, é problema disso, problema... Então, é nessa hora, você tem que sentar. Fulano, senta aqui no meu colo, passa a mão na cabeça, faça uma prece, convida o mentor espiritual dele. Olha, meu irmão, eu tô te entregando aqui, ó, durante a noite, leva ele lá para assistir o evangelho lá no astral, com você do lado. Porque aqui, às vezes ele não quer nem ouvir. Entendeu? É isso.
Tem que ter coragem para não decepcionar as pessoas. Porque um deslizezinho de nada, você vai decepcionando as pessoas por nada. Sua irritação não solucionará problema algum. Irritado, você não resolve nada. Sua contrariedade não altera a natureza das coisas. Você pode ficar contrariado, porque não vai adiantar nada, elas vão continuar do mesmo jeito. Seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. Deixa para lá. O tempo cura essas feridas. Mas enquanto o tempo não cura as feridas, é preciso ter paciência, ser mais tolerante, mais amoroso, exercitando as virtudes que nos aproximam de Deus. Seu mau humor não modifica a vida. Chegar em casa mal-humorado, atirando para todo lado, não vai resolver nada. Vai piorar a situação. O seu desânimo não edificará ninguém. Então, motivação, fé e esperança, tudo passa. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. Chorar não resolve. Vai, aquele rio de lágrima que vai descer dos seus olhos, vai lhe desidratar e vai te fazer mal. Suas reclamações, ainda que aflitivas, jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Reclama, reclama, reclama e as pessoas saem de perto. Meu Deus, aquela pessoa só reclama. Não agradece a Deus por nada. Tudo ele reclama. Não seja essa pessoa. Para finalizar nossa reflexão do primeiro bloco, eu vou finalizar com uma mensagem do Chico. Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar de novo e fazer um novo fim. Passe uma borracha, vira a página, escreva um novo diário, uma nova vida com paciência, fé e esperança. Que Deus nos abençoe. Obrigada, meninas que estão aí, atendendo os nossos seguidores, atendendo esses irmãos que mandam as mensagens pra gente, para que a gente possa atender vocês aí. Que Deus nos abençoe, que todos os espíritos estejam conosco. Que Jesus possa fortalecer a sua fé. E que seus caminhos sejam aqueles que você vem desejando com fé e esperança. Tudo passa. Lembra do Chico? Tudo passa. Isso também passa. Esse momento difícil também vai passar. Pessoal, uns recadinhos aqui para você, rapidinho. Eu já pedi para vocês, né? Falei um pouquinho sobre o Evangelho no Lar. Que o Evangelho no Lar, ele traz essa luz, esse benefício para todos nós. Você proporciona a união das famílias, higieniza seu lar, eleva o padrão vibratório e entende as suas dificuldades. Tire um dia da semana com o horário programado. Se for na segunda-feira, faça junto conosco aqui. Convide seus familiares para fazer uma prece junto conosco pelo planeta Terra, pelos irmãos necessitados. Tem pessoas que no momento desse evangelho aqui, eles recebem toda a assistência. Então esse roteiro é muito fácil. Convide a espiritualidade, marca um dia e hora. Pega o evangelho e abra o acaso. Leia um trecho. E se você estiver acompanhada de outras pessoas encarnadas, peça para que eles façam um breve comentário da leitura e o que achou da leitura. Agradeça a Deus, agradeça os espíritos amigos que estão lá com você. Coloque uma jarra para fluidificar a água e você faça igual eu faço aqui com a minha taça de água, tá? Agora eu vou tomar um pouquinho.
E aí você serve essa água para todos que participaram do Evangelho e agradece toda a equipe espiritual que foi estar com você naquela noite, agradecendo até o próximo encontro. Se você não convidar, você vai deixar qualquer um entrar na sua casa. Claro, desencarnado. E se chegar visita, convide-a. Não adie o seu evangelho. Avisa para a pessoa. Convide essa pessoa para participar com você do evangelho. Pessoal, muita gente tá entrando aí no Facebook e postando nomes para receber carta. Eu pedi que não postasse nas redes sociais. Eu tenho um grupo do WhatsApp criado com essa finalidade. O grupo é fechado. Amanhã eu vou postar um comunicado no grupo, né? Primeiro comunicado do ano. E ele só abre no dia programado para receber a sua solicitação. Caso você tenha interesse, eu coloquei aí numa postagem antes da live um link do meu canal no Telegram. E lá você pode ver todo o roteiro, como funciona. E deixei lá o link do WhatsApp do grupo, caso seja da sua vontade e interesse de participar. Fique à vontade para entrar, sair, postar sua solicitação. Mas eu lhe peço, quando você postar a sua solicitação, permaneça no grupo, porque senão eu não tenho como lhe encontrar quando seu ente querido, através da minha sintonia, lhe mandar uma carta ou um recado. Lembrando que a mediunidade de que eu sou portadora é mecânica. Além de vocês colocarem a solicitação, é para que eu possa lhe encontrar. Porque no momento que você participa dos evangelhos, das lives, acompanha a Nancy, essa equipe espiritual, ela está monitorando todos vocês que estão assistindo. E o seu ente querido que você postou lá, a sua solicitação vai entrar na minha sintonia e eu vou escrever a sua carta. Hoje eu queria saber se tem uma senhora aí que está assistindo, porque eu escrevi a carta dela no Natal. Eu chamei ela aqui na rede e não encontrei. Ela não apareceu. Depois eu busquei lá no grupo do WhatsApp, ela já não está mais no grupo do WhatsApp. Mas, pessoal, isso seria uma falta de caridade eu não escrever essa carta desse espírito. E eu escrevi. Hoje eu mandei uma mensagem no Message para ela e mandei também uma mensagem no direct. E eu não recebi resposta. Caso ela não esteja presente, eu não vou ler a carta, porque eu só leio a carta quando a pessoa está presente, tá bom? Eu vou dar o nome dela aqui. Deixa eu pegar aqui o nome dela. Deixa eu pegar aqui o nome dela. Esse aqui. Cristina. O nome do esposo dela é José Bezerra Neto. Eu queria que... Ai, meu Deus. O que eu faço aqui? Queria saber se ela está assistindo. Peraí. Se ela está assistindo. Porque se ela estiver assistindo, aí eu posso ler a cartinha dela. Uma cartinha ainda de Natal. Porque no Natal, eu consegui... Queria saber se ela está presente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá. Pessoal, eu mudei de aparelho aqui. Tá. Peraí. Tá, beleza. Lembrete, não sei. Mas eu vou ler a cartinha dela, que aqui não tem como. Tá. Me manda uma mensagem aí, Jússi, para saber se ela está assistindo, né? Se ela estiver assistindo, deixa eu ver aqui. Não.
tentando levantar. Ai, meu Deus. Tá. Que eu mudei a câmera aqui hoje, gente. Não tá dando pra mexer. Mas vamos lá. Eu vou ler a carta dela, caso ela esteja aí. Depois ela dá um oi aí pra vocês, tá bom? Felizmente eu acabei... Ah, tá aqui. Beleza. Eu mudei a câmera aqui do telefone e ficou difícil. Peraí, deixa eu desligar aqui. Ok. Beleza. O seu esposo chegou no dia 24 de dezembro, tá? Eu chamei aqui na live de Natal e você não apareceu. E eu deixei para quando tivesse a primeira live, né? E na semana passada não deu tempo. Ele chegou da seguinte maneira: me chamo José Bezerra Neto, que neste Natal de luz, família eterna, a paz de Deus reine em nossos corações. Estou aqui, querida esposa Cristina, para lhe falar da minha gratidão pelos filhos e pela família que deixei em sua companhia na terra. É Natal e não tenho papai junto com os nossos filhos. Peço-lhe paciência. Consegui lhe escrever esse recadinho com muita saudade de nossos filhos para desejar um Natal de paz e harmonia para a nossa família. Acreditem, escrevo, cada dia melhor e com equilíbrio. Mas a esposa. Calma aí, gente. Tá tendo um problema aqui na rede de internet, tanto na internet como na rede. Ai, 3G, na rede 4G, sei lá. Tá difícil, viu? Ai, meu Deus. É isso mesmo. Tenha calma, paciência. Ainda não é chegada a hora. Outro dia me esforcei e lhe escrevi. Hoje venho com humildade lhe pedir desculpas para não machucar seu coração de mãe e esposa. Peço perdão à minha família. Sempre somos tocados pelo amor de Jesus, quem nos concede com paciência e fé a permissão. Paz, alegria e harmonia é o que desejo neste Natal. Estarei presente como Espírito Eterno. Hoje lhe escrevo este recado com muita saudade. Sinta-se abraçada pelo seu eterno José. Serei eternamente grato a Deus pelo seu coração que não me esquece. Hoje não citarei nomes. Meus filhos serão abraçados, abençoados e guardados em meu coração de um papai grato a Deus como sempre foi. Perdoe-me, família querida. A fila é grande e o esforço ainda maior. Os laços de amor jamais se desfazem. E quando pensamos que as coisas estão difíceis, Deus toca nossos corações para avisar que chegou a hora de multiplicar os pães e partilhar com a família, os amigos, vizinhos e até mesmo os desconhecidos. Renovado e feliz, deixo bênçãos de luz, de paz e luz. E nunca esqueçam que Deus é Pai de misericórdia e nos concede a paz, o amor e os caminhos que devemos seguir confiantes e alegres para receber Jesus em nosso lar. Oremos juntos na noite de Natal. Obrigada, família querida. Esse foi o meu presente de Natal para a nossa família na terra. José Bezerra. Eu peço desculpa a vocês, né? Porque tá tendo esse probleminha. Mas tudo bem, tudo passa. Depois eu gravo, coloco lá no YouTube para vocês, tá, gente? E mando a cartinha aí para vocês. Beleza. Então é isso. Às vezes a gente pensa que o familiar lá do outro lado, ele tem permissão para falar tudo que eu gostaria que ele me falasse. Mas essa cartinha aqui, ela representa, porque na verdade, o que aconteceu? Eu estava escrevendo as cartas de Natal e ele chegou e disse assim: eu queria muito mandar um recado para minha família. E ele me deu o nome dele. E no momento que ele me deu o nome dele,
Eu fui lá no grupo e procurei o nome, digitei o nome do espírito, que quando você digita no grupo aparece. E não me apareceu ninguém. Eu falei, agora tá difícil de achar. E hoje, Ana Cristina, ele me pediu para mandar uma mensagem para você. E foi ele quem me mostrou você. Entendeu? Eu fui lá no Instagram e lhe encontrei. Entendeu? Então, o próprio espírito, gente, ele leva a gente aonde o familiar está. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu deveria ter colocado alguma coisa e tal. Não, ele colocou o que ele teve permissão. E no momento que o espírito tem aquela permissão, o que acontece? Ele vai colocar o que o seu coração está sentindo, que é amor. Né? Quando ele diz aqui, é Natal e não tem o papai junto com os nossos filhos, ele está englobando a família inteira. Às vezes ele não precisa citar nome de ninguém. E quando ele fala aqui, é bem interessante o que ele diz, que isso aqui vai servir para todos nós. Perdoe-me, família querida. A filha é grande e o esforço ainda maior. Então, quando o espírito encontra uma oportunidade de escrever para a sua família, ele está percebendo a quantidade de pessoas, de espírito, de amigos dele, muitas vezes, que ficou lá atrás e que não teve a mesma oportunidade que ele. Aí ele diz assim, renovado e feliz, deixo bênçãos de paz e luz, e nunca esqueçam que Deus é Pai de misericórdia e nos concede a paz, o amor e os caminhos que devemos seguir, confiantes e alegres, para receber Jesus em nosso lar. Então, aqui ele traz a vivência dele nesse dia, porque só você vai validar a carta, porque eu sempre falo, eu escrevo, mas quem valida a carta é o seu coração. Entendeu? Porque eu não, de repente, quando eu estou escrevendo aqui para o espírito, eu indago ele, ele diz assim, não, quando ela lê esse pedaço aqui, ela vai saber que sou eu. Porque eu vou estar lá, na hora que ela estiver lendo. Então, gente, quando vocês receberem as cartas, convidem o seu familiar para ler com você. Tem pessoas que veem, tem pessoas que sentem a presença, tem pessoas que começam a tremer, fica nervosa.